A voz do pastor. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, na Rádio Olinda. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Olá, gente querida! Nós continuamos orando pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho do Dia, a Palavra de Deus, nas ondas da Rádio Olinda. O texto do Santo Evangelho desta segunda-feira é belíssimo e muito conhecido. O julgamento universal. Todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje, esta narrativa sobre o julgamento último, não pode ser compreendido como se fosse uma cena de um filme de Hollywood, como se fosse uma cena cinematográfica, dizendo como será o julgamento. A preocupação de Jesus não é com o como, mas a preocupação de Jesus é com o conteúdo fundamental, o amor ao próximo. No Antigo Testamento há alguns textos que nos falam da recompensa de Deus ao ser humano. E esta recompensa é fundamentada na bênção ou na maldição. Podemos lembrar, por exemplo, de Josué, capítulo 8, versículos 32 a 35. Josué lê a palavra de Deus e o texto é fundamentado nesta bipartição, bênção ou maldição.
Também no julgamento apresentado pelo profeta Isaías, em Isaías 65, de 13 a 15, as recompensas são dadas ao ser humano em pares opostos: comer ou passar fome, beber ou ter sede, alegria ou vergonha, exultar na alegria dos corações ou padecer a dor. O capítulo 25 do Evangelho de Mateus, do qual é tirado o texto do Evangelho de hoje, apresenta 3 cenas vinculadas ao juízo final. Primeiro, as virgens, que conservam o azeite no frasco e conservam também a lâmpada acesa. As virgens prudentes, sensatas. Versículos 1 a 13 do capítulo 25. Segundo, a duplicação dos talentos, a parábola dos talentos. Podemos falar da duplicação do amor, a duplicação dos dons recebidos de Deus. Versículos 14 a 30. E, finalmente, a cena de hoje, o amor a Deus concretizado no amor aos irmãos. Versículos 31 a 46. Mateus estabelece um princípio. Para Jesus, no Evangelho de Mateus, não é quem diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? O critério fundamental a ser adotado no julgamento é exatamente o reconhecimento da presença de Jesus nos pobres, nos doentes, nos prisioneiros, nas pessoas que foram destituídas de dignidade. A ação caritativa em favor dos pobres, destas pessoas abandonadas, é a expressão fundamental da opção pela justiça do reino. Este é o conteúdo do juízo final. No texto que acabamos de ler, o filho é que é apresentado como juiz, não é o pai. O julgamento envolve todas as nações. Portanto, o julgamento parte de uma mensagem universal, para além do dado da revelação. Até os pagãos, que não conhecem a revelação de Deus em Jesus Cristo, podem entender o critério fundamental do julgamento. Esse critério fundamental é o amor. A parábola, portanto, tem um alcance universal. Mesmo os que não conheceram a pregação de Jesus serão julgados por aquilo que se pode intuir do princípio da ética universal, a chamada regra de ouro da ética universal. Esta regra de ouro é o amor. Os menores dos irmãos, destinatários do amor ou destinatários da indiferença, são o pobre, o necessitado, o próximo, quem quer que seja que necessite da nossa ajuda e do nosso amor. O julgamento implica uma separação. Muito provavelmente, esta ideia se baseia em Ezequiel, capítulo 34, versículo 17. A separação entre ovelhas e bodes. E o critério, como já dissemos, são as obras de misericórdia. Seremos julgados pela fé em Jesus Cristo, mas uma fé que significa adesão e compromisso com Cristo. Esta fé se revela no compromisso com Cristo presente na carne dos pobres, dos oprimidos, dos marginalizados, dos famintos, dos sedentos, dos doentes, dos desnudos, dos presidiários. O julgamento será sobre essa prática de caridade libertadora. Essa é a prática central da nossa fé. É nisso que consiste a justiça do reino. Como em Deuteronômio, capítulos 27 e 28, a sentença é proclamada em forma de bênção ou de maldição. Herdar o reino de Deus ou herdar o fogo eterno. Vida ou castigo. O julgamento que o rei fará de nós é o mesmo que nós fazemos ao desvalido e ao necessitado. O Filho do Homem
se identifica com os últimos, exatamente porque Deus é amor, é compaixão e misericórdia. Cada ser humano é julgado com base no seu amor pelos pequenos e fracos. Isso é a expressão maior do próprio amor de Deus. Não há espaço para a interpretação desse texto que prescinda de Deus. O cristianismo não é somente um amor ao próximo, não é um humanismo. Não podemos descartar Deus, não podemos prescindir de Deus, como se o amor ao próximo não fosse amor ao próprio Deus. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A voz do pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.